E vamos para a notícia mais importante do dia, que é na Folha, então vou ler sem a tela aqui. Vamos lá. Mariana Zilbercan na Folha. Isso aqui vai ser o fio condutor para a gente debater um tema. Ações na Cracolândia expõem divergências entre prefeitura e governo. O governo de São Paulo e a prefeitura da capital têm acumulado desentendimento nas últimas semanas em relação às medidas para Cracolândia. Em janeiro, as gestões de Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes anunciaram que haveria uma parceria inédita para resolver um dos principais problemas que se arrastaram por quase 30 anos no centro da cidade. Nos bastidores, porém, falta uma sintonia e colaboração. Um dos principais pontos de atrito é em relação ao formato da operação da Polícia Civil para prender traficantes. O prefeito Ricardo Nunes é a favor da incursão frequente entre dependentes químicos, como ocorreu entre junho de 2021 e o fim do ano passado. A estratégia atual mira grandes traficantes e contrasta com a anterior, que priorizava prender os chamados lagartos, pequenos vendedores que sustentam o vício, e também fichar usuários flagrados usando droga ou portando cachimbo para fumar crack. Ao longo de quase 2 anos, cerca de 1.000 pessoas foram detidas nessas operações, segundo a Polícia Civil. Essa é uma das explicações recorrentes do prefeito para sustentar a tese de que o fluxo da Cracolândia vem diminuindo desde a desocupação do entorno da Praça Júlio Prestes há quase um ano. Não vem, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Então, é isso. Por que eu tô falando sobre isso? A última operação que a gente viu na Cracolândia é a chamada Operação Caronte, que tem um nome extremamente violento, que Caronte é o barqueiro do inferno, gente, da mitologia grega. Que é a pessoa que você morre, chega lá, entrega uma moeda pra ele e ele cruza o rio Styx e te leva pro outro lado do inferno do Hades, né? O que eu quero trazer aqui pra vocês? Para além da gente falar sobre a Cracolândia o tempo todo em higienismo ou essas pessoas são vulneráveis, é uma questão de saúde pública, vamos entender um pouco da história da Cracolândia e do crack em São Paulo? Então vamos lá. Onde que fica a Cracolândia? E isso aqui, pra quem não é paulistano, vai parecer um pouco confuso, tá? A Cracolândia, ela fica num bairro chamado Campos Elíseos, que fica perto do bairro da Luz. Algumas pessoas acham que é o bairro da Luz, mas não é. É um bairro chamado Campos Elíseos. E caso vocês não saibam, aquele bairro era um bairro que abrigava a elite paulistana do café no passado. Então, aquele foi o primeiro bairro planejado da cidade. Foi um bairro planejado em 1878 por arquitetos franceses. Inclusive, a referência é a Champs-Élysées, na França. E aí, o que rola, né? Na década de 30, o café toma um baque muito grande com a crise dos Estados Unidos, a quebra da bolsa. E nesse período começa uma debandada dessas pessoas desse bairro. Depois da década de 50, o bairro é abandonado pela elite cafeeira de São Paulo, né? Que muitas vezes se transforma também em elite industrial. E depois do abandono dessas pessoas, do Campos Elíseos, virou um bairro meio de pequenas contravenções, assim. Então, era um bairro que tinha muitas pensões clandestinas. Era um bairro que tinha muito hotel. Era um bairro que tinha cortiço, tinha muita ocupação. Então, era um bairro meio abandonado pelo poder público, assim. O que se conhece como Cracolândia começa na Rua do Triunfo. Então, caso vocês não saibam, essa região de São Paulo tinha uma rodoviária. E essa rodoviária, por ser uma rodoviária muito movimentada, tinha muitos hotéis perto. Depois que essa rodoviária foi desativada, aí esses hotéis começaram a ser ocupados. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês onde é que fica mais ou menos a Cracolândia. Deixa eu pegar um mapinha, ó. Então, desculpa, chat, eu vou cobrir vocês. Então, nós temos aqui o perímetro do que se chama Cracolândia. E nós temos ali embaixo a Rua do Triunfo. Então, deixa eu ver se eu consigo diminuir a opacidade da imagem, que eu consigo apontar. Ó, vocês meio que conseguem ver meu dedo aqui, ó. A Rua do Triunfo tá aqui, ó. Rua do Triunfo. É aqui que teve o primeiro ponto de consumo de crack em São Paulo. Esse perímetro todo é o que se chama de Cracolândia. Hoje, a Cracolândia, ela se concentra aqui, ó. Onde tá a minha unha aqui. Nessa esquina aqui, da Helvétia. Mas ela pode se estender na Helvétia toda e às vezes tem dispersões para as outras ruas, tanto por batida da polícia quanto por orientação do PCC, tá? Então hoje aquela alameda que eu falei é a Alameda Dino Bueno com a Helvétia. Às vezes vai até a Praça Princesa Isabel, é onde mais ou menos está a, entre aspas, Cracolândia, né? Hoje ela tá bem espalhada depois da ação policial do Dória, que a gente vai falar daqui a pouco. Então ela vai até Duque de Caxias, Ipiranga, Casper Libero, Rua Mauá, Júlio Prestes e outras ruas, né? Vamos falar um pouco do crack, então. O que é o crack, né? O crack, ele surge nos Estados Unidos, na década de 80. Ele surge em bairros pobres de Nova York, Los Angeles e Miami. E o que era o crack? Era uma espécie de cocaína barata. Era uma espécie de cocaína acessível, era assim que ele era vendido, né? E uma espécie de cocaína mais viciante. Então, nos Estados Unidos tem uma epidemia de crack.
em muita decorrência também por usuários de cocaína injetável que estavam com medo da epidemia de AIDS e estavam começando a fumar o crack no lugar de usar a cocaína injetável, por medo de se infectar com a AIDS. Então teve essa migração também. E aí no Brasil, o primeiro registro do crack, e nem tinha esse nome ainda, o nome nem tinha chegado direito no Brasil, esse nome só aparece na década de 90 aqui no Brasil. Mas o primeiro registro do que se supõe que é crack foi em 1988 em São Paulo. E nessa época não existia o PCC, pra vocês terem uma ideia. O PCC só foi fundado em 93 por represália do massacre do Carandiru. Então olha só, a galera da extrema-direita que fala assim, mataram 111 vagabundos, tinha que matar mais, não sei o quê. Parabéns, a represália do massacre do Carandiru foi a criação da maior organização criminosa do país. Tá de parabéns. Parabéns aí pra repressão do Carandiru, pro massacre do Carandiru, que criou a maior organização do crime organizado que o país já conseguiu ver. Isso é realmente sucesso aí pra polícia militar. Então, nessa época, o crack ele não vinha pronto pro Brasil. Eles aprenderam a fazer com os Estados Unidos. O que eles faziam? Eles tinham que cozinhar. Então, vinha a cocaína, eles misturavam a cocaína com bicarbonato de sódio e água numa colher. E vendiam esse negócio... muitas vezes para pessoas que estavam com medo de usar a cocaína injetável depois da epidemia de AIDS, e eles vendiam junto com a maconha, porque eles sabiam que o cara que se viciava em crack fazia qualquer coisa pela próxima pedra. Então eles falavam assim, você quer comprar maconha? Porra, você só compra se você levar essa pedra aqui junto, para tentar dar uma empurrada. Resultado, em poucos anos, o crack começou a dobrar, triplicar, quadruplicar em São Paulo, a ponto de que eles não faziam mais em colher, eles faziam em panela, era o panelaço, né? E eles começaram a fazer o crack com a pasta base que sobrava da rota da cocaína, no lugar de fazer com a cocaína. Então eles usavam essa pasta base que sobrava pra fazer o mesmo processo em panela, sujo pra caralho, e eles faziam, vou até colocar o mapa aqui de novo. A rua mais famosa de ter isso em São Paulo era essa aqui, não existe mais lá. Agora é diferente. Nós temos aqui, essa rua aqui, cadê? Me perdi. Aqui, Guaianazes, tá vendo? Tá vendo essa rua aqui onde tá meu dedo? Rua Guaianazes. Desculpa quem não tá vendo. Faz esquina com a Duque de Caxias. Aqui tinha um dos hotéis que mais fabricava crack na década de 90. Teve mais de 150 batidas policiais só nessa rua aqui. E isso na época que o crack não era domínio do PCC, ele não vinha pronto. Ele tinha que ser fabricado. Certo? E aí o que acontece? Depois que o PCC começa a tomar o domínio, eles começam a ter uma política de monopólio da venda da droga. Por quê? Porque eles monopolizam e controlam o preço. O crack, ele dá a ilusão de que ele é mais barato, mas ele não é exatamente mais barato. Porque você consegue comprar por pedra, dá a impressão de que a pedra é mais acessível. Agora que o PCC tem monopólio, não é barato mesmo. Eu vou mostrar dados pra vocês, tá? Desde quando o PCC tem o monopólio da venda do crack? Desde pelo menos 2015. Eu já vi lugar falando 2014. Então, eles expulsaram todos os traficantes da região e eles vendem a droga. É isso. Antes o PCC não permitia a venda de crack. Depois eles começaram a vender por quê? Porque o crack é muito lucrativo. Muito. Para vocês terem uma ideia, pesquisa de 2020. Estima-se que o faturamento mensal da Cracolândia do PCC era 10 milhões de reais. Vou repetir. Em 2020, o faturamento mensal da Cracolândia era 10 milhões de reais. Eu imagino que vocês não esperavam esse número. Esse número é um tapa na cara. Pesquisa de 2021. Fizeram uma sondagem na Cracolândia. Tinha 36 barracas de venda de crack. As barracas funcionavam 24 horas por dia. Eles vendiam aproximadamente 12 quilos de crack por dia. É um absurdo. É uma coisa impressionante, sabe? E a polícia fica refém do crime organizado. Que, lembrando, é fruto do massacre do Carandiru, tá? E aí, quem é paulistano já tá cansado de ver governador e prefeito falar que vai acabar com a Cracolândia. É de novo, e de novo, e de novo. Desde 1995, surge a Delegacia de Repressão ao Crack. Pra vocês terem uma ideia, da primeira vez que se prende um traficante de crack, o cara escreveu claque no relatório. Porque ele acha que ele não ouviu errado, ele nem sabe o que era. Então tá escrito, o cara foi apreendido com claque. Provavelmente alguém falou crack e ele não entendeu o que era. Em 95, aí surge a Delegacia de Repressão do Crack, sem efeito significativo. Em 2005, o Serra desliga bares e hotéis associados ao tráfico na região. E ele tentou retirar as pessoas que estavam em situação de rua. Ele ficou tentando desapropriar os imóveis que eram foco de crack lá. Funcionou? Não. Depois ele faz um projeto chamado Nova Luz, que esse é impressionante.
E o Nova Luz ele foi continuado pelo Kassab. O que era o projeto Nova Luz? Era literalmente, olha que genial, tentar gentrificar os Campos Elíseos para expulsar as pessoas de lá. Gente, já ouviram falar em higienismo? Higienismo é a política de higienizar um espaço de pessoas. É limpar um espaço de pessoas. Como se as pessoas fossem sujeira. Então a questão é, que se foda essas pessoas. O importante é elas não estarem no centro. E essa foi a política do Serra. Eu não tô nem aí pro que esses caras vão fazer. A questão é, a gente vai tentar aumentar o valor dos imóveis nos Campos Elíseos, tentar fazer um monte de barzinho, fazer restaurante, pra expulsar essas pessoas daqui. Só que não deu certo. Também, né? Nem isso deu certo. Aí, em 2012, o Kassab faz a Operação Cracolândia. Eles tentam aprender e parar o tráfico. Sabe pra que serviu? Mudar o tráfico de posição. Mudou da Helvétia pra Princesa Isabel. Foi só isso. Eles só conseguiram fazer as pessoas mudarem de lugar. Foi só isso, tá? Depois, Alckmin, nosso vice-presidente, faz uma coisa chamada Recomeço, que tinha um foco muito grande em internação. Então era tratar as pessoas como doentes. E caso vocês não saibam, gente, vocês já devem ter ouvido falar do Bolsa Crack do PT. Gente, o Bolsa Crack é um termo que é empregado pela primeira vez por um programa do PSDB. Era um programa que dava um auxílio para as famílias das pessoas dependentes químicas. Ficou conhecido como Bolsa Crack. Depois o próprio PSDB, contra o Haddad, adotou a retórica de que o PT estava criando o Bolsa Crack. É maravilhoso, sabe? Aí nós tivemos o De Braços Abertos do Haddad. O De Braços Abertos foi, de longe, o melhor programa que a Cracolândia teve, tá? De longe. Por quê? Eu não vou entrar em muitos meandros, porque o De Braços Abertos dá uma live só. Mas dá uma live sozinha. O De Braços Abertos é um programa que foi observado que era feito em focos de crack no exterior. Se chamou especialistas em várias coisas diferentes. Se chamou pessoas que frequentam a Cracolândia para conversar com o governo. Então eles chamaram pessoas que eram dependentes químicos, pessoas em situação de rua, para conversar, para saber qual era o problema, como elas identificavam o problema. E aí qual que era a questão? O De Braços Abertos focava numa coisa chamada Housing First, que era uma coisa lá dos Estados Unidos. Antes de qualquer coisa, a pessoa precisa ter onde morar. Se ela não tiver onde morar, ela entra num círculo vicioso que ela não consegue ficar independente do vício. Então era conseguir fazer com que a pessoa tenha onde morar. Eles fizeram convênios com os hotéis da região, lembra que eu falei que tem muito hotel por causa da rodoviária que foi desativada? Para abrigar essas pessoas. Outra coisa, tinha um foco muito grande em emprego. Essas pessoas recebiam empregos na zeladoria da cidade, sem contrapartida. O que eu quero dizer com sem contrapartida? Não era assim, você vai trabalhar na zeladoria e a gente vai ficar fazendo teste em você pra ver se você tá fumando pedra. Não fazia teste. Não tinha teste. O cara tinha onde morar e tinha um trampo. Sabe qual foi a reclamação mais comum das pessoas que participaram desse programa? Que eles trabalhavam pouco. Eles só podiam trabalhar 6 horas por dia. Muitos falaram assim, eu queria trabalhar mais. Eu queria poder trabalhar 8 horas, um pouco mais, pra ganhar mais, pra eu me ocupar mais. Essa foi a maior reclamação, gente. Então, por que ele funcionou tão bem? Porque ele não tratava só como questão de segurança pública e questão de saúde pública, mas tratava como questão de desigualdade social. E a chave tá aí. Só que aí entrou o Dória, prefeito topzera, né? E descontinuou o programa instantaneamente. E aí o Dória tem a política mais violenta da Cracolândia, que é de internação compulsória. Teve batida policial violentíssima na Cracolândia, na época do Dória. O Dória chegou a anunciar a Cracolândia exterminada. Não foi exterminada, tá? Não tem nada exterminada. Mas ela se dispersou. Então, alguns dados a respeito da região. O número de frequentadores da Cracolândia varia bastante, tá? Em 2019, depois que o Dória anunciou a extinção da Cracolândia, bateu 2.000 pessoas por dia, frequentando, tá? Daqui pra frente, todos os dados são de 2019. Por quê? Porque foi a data que eu consegui achar uma pesquisa profunda. Primeiro, lembra dos valores que eu falei mais cedo? 10 milhões por dia? Um estudo revelou, em 2019, que um usuário gasta em média por dia R$ 192,50 em crack. Crack é uma droga barata? Não. Ela dá a ilusão de ser barata. Também por ela ser extremamente viciante, ela fica cara. Da onde vem esse dinheiro? Na pesquisa. 58% pedinte, 44% furto a estabelecimento, 46% furto a pessoas, 35% prostituição. E as pessoas que mais gastam dinheiro com o crack, em proporção, gasta mais que o dobro da outra demografia, são mulheres trans. Mais que homens, mais que mulheres cis. Mulheres trans são as que mais gastam. Entre as razões que levam a frequentar a Cracolândia, tá, de menor para maior, tá? Razão que aparece menos para razão que aparece mais.
poupar familiares, luto, abandono familiar, liberdade para o uso da droga e disponibilidade da droga é o que aparece em maior número. Disponibilidade. Onde essas pessoas moram? 65% relataram dormir todos os dias na rua da Cracolândia. E prestem muita atenção nesse dado. 53% dos frequentadores da Cracolândia dizem já ter feito tratamento para dependência química. Gente, 53% já se internaram e estão lá ainda. Eu vou compartilhar os links no vídeo do YouTube. E agora o dado mais interessante. De longe. Gente, eu não vou dar as respostas aqui. Eu não tenho a solução para a Cracolândia. Eu não tenho a solução. O que eu quero fazer aqui é complexificar o debate. Eu quero trazer os dados para vocês conseguirem refinar o debate, pensar melhor sobre a questão, tá? De quem saiu da Cracolândia, qual foi o motivo reportado? 18,8% responderam tratamento para dependência química. 20% residência. 32% amparo familiar. E 44% ter arrumado um emprego. De longe, a razão mais frequente pela qual as pessoas deixam de frequentar a Cracolândia é ter emprego. E aí vocês entendem por que o de braços abertos funcionou tão bem? E aí vocês entendem por que a reclamação mais comum do de braços abertos era as pessoas não trabalharem o quanto elas queriam. Então eu não tenho a resposta. Mas eu acho que esse tipo de estudo aponta por uma direção muito óbvia, tá? Novamente, eu não tenho a solução pro tráfico também. Talvez eu fale do PCC num outro momento. E de por que a polícia é tão refém do PCC e o Estado é refém do PCC. Quem é paulistano lembra do dia que o PCC parou a cidade. Pra paulistano, é que nem o 11 de setembro, gente. É aquela coisa que todo mundo lembra onde tava. No dia que o PCC parou a cidade, todo mundo lembra. Eu lembro onde eu tava. Eu lembro da semana, eu não tive aula. Eu estudava na periferia. Eu não tive aula essa semana. Eu não entendi o que tava acontecendo. Eu tava na terceira série. Como foi isso? Puta, eu vou tentar lembrar a história de cabeça. Mas foi quando um dos líderes do PCC, o Marcola, foi trocado... 2005, né? Eu não tava lembrando... 15 de maio de 2006, obrigado. 15 de maio de 2006. O Marcola, ele era o líder do PCC na época e ele foi trocado de cadeia. E aí isso gerou uma puta de uma revolta. E foi uma revolta tão intensa que o PCC conseguiu causar um toque de recolher na cidade. E aí a cidade era louco, porque não tinha carro na rua, as pessoas iam para suas casas, teve revolta no presídio com assassinato, foi uma coisa... Eu preciso lembrar dessa história em detalhe para contar para vocês. Mas foi um dia que São Paulo inteiro parou por causa do crime organizado. O crime organizado conseguiu mostrar suas unhas, assim. E mostrar o quanto ele domina a cidade. 2006 eu tava na sexta série também, eu errei. Foi bem louco. E pra quem morava na periferia, eu acho que foi pior até, porque... Eu falei pra vocês, gente, eu cresci boa parte em Perus, que é da zona noroeste. Um bairro que nem aparece em letra de rap, quase. De tão distante que é. E eu lembro lá vivamente, assim, desse dia. Eu não lembrava da data, mas eu lembrava da minha memória, assim. PCC é o primeiro comando da capital, maior organização de crime organizado do país. Organização de crime organizado não ficou legal, mas, enfim. Foi em todo o estado, né? Eu lembrava de ser na cidade muito. Na próxima live Na próxima live eu leio sobre... Eu tento rememorar, vou trazer vídeo pra vocês também e a gente fala sobre isso, tá? Porque eu vi que tem gente... Pra paulistano isso é meio... Tipo, é uma história que todo mundo lembra, mas pra quem é de fora acha que não ficou tão claro. Principalmente porque tem muita gente jovem, né?